estar em um culto, seja no domingo, em um outro dia, ou em alguma outra oportunidade, estar junto com os irmãos, num pequeno grupo, em uma confraternização, uma reunião de oração, tudo isso é privilégio, tudo isso é algo maravilhoso, é um presente de Deus para nós, porque nós podemos e devemos ter o nosso tempo a sós com Deus, isso faz parte da nossa vida cristã, você buscar a Deus lá no seu quarto, ou em algum outro lugar, ter o seu momento ali de oração, estudo da palavra, mas a vida cristã também é uma vida em comunidade. E nós começamos no final de semana passado a série Uns aos Outros, e estaremos, Deus nos deu esse direcionamento para neste mês e no próximo, nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus, e vamos buscar o que a Bíblia nos ensina, acerca dos relacionamentos, dos mandamentos que tem essa expressão, uns aos outros. Irmãos, são diversos, são várias passagens que nos ensinam como que a gente deve se relacionar. Porque a igreja, ela é chamada de o corpo de Cristo. É uma família. Nós somos chamados para vivermos juntos, em comunidade. Mas, e como que a gente deve se relacionar? Será que é a partir do que eu acho? Será que é a partir do meu ponto de vista? Bom, eu acho que eu devo tratar o meu irmão assim. Eu acho que eu devo cuidar dele dessa maneira. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, porque é ela quem vai nos direcionar e vai nos ensinar e vai nos dar um norte, uma direção de como devemos nos relacionar e tratar uns aos outros. Nós não somos apenas, irmãos, um ajuntamento de pessoas. Às vezes eu observo algumas situações, por exemplo, dentro de um ônibus, às vezes a gente tem ali muitas pessoas, mas não quer dizer que exista relacionamento. Às vezes no estádio, muitas pessoas estão ali para torcer para um jogo, um time, mas isso não significa que haja relacionamento entre aquelas pessoas. Então apenas estar junto não significa que exista relacionamento. É por isso que nós precisamos estar juntos, mas precisamos nos voltar para a palavra de Deus e aprender como devemos nos relacionar. Por isso eu quero pensar com você nesta manhã sobre os mandamentos que valorizam os outros. O que será que a Bíblia nos ensina e como nós devemos valorizar uns aos outros, do ponto de vista da palavra de Deus? E sabe, quando a gente pensa na vida cristã, a vida que Cristo nos oferece, o chamado dele para nós, para sermos discípulos dele, não é um chamado para uma vida solitária, ou uma vida isolada. Deus não nos chamou para isso, Jesus não nos chamou para isso, Ele morreu por nós, mas Ele também instituiu a igreja, o corpo dele. Então nós somos chamados para vivermos juntos, convivermos juntos. Mas e aí, como que a gente então, o que a Bíblia nos ensina e como nós devemos fazer para valorizar uns aos outros? Por isso eu quero, nesta manhã, pensar em 3 ações ou 3 atitudes que nós precisamos colocar em prática para nós valorizarmos uns aos outros. Mas antes eu quero orar com você, pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que Ele nos ensine, que a gente saia daqui com desafios para a nossa vida, para melhorarmos na área dos relacionamentos e nessa valorização de uns aos outros. Pai, nós agradecemos, porque o Senhor, como cantamos aqui, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós aqui celebramos a ceia, que é um simbolismo do amor do Senhor por nós. Relembramos aqui o sacrifício de Jesus naquela cruz, um sacrifício que nos salvou, mas também pelo nome de Jesus nós somos unidos em um mesmo corpo, fazemos parte de uma família, Deus, e o Senhor nos chamou para vivermos juntos. E que o Senhor nos ensine, Deus, a como devemos nos relacionar, a como devemos tratar uns aos outros, o que o Senhor espera de nós. Nos ensine, Pai. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 13. E eu quero pensar na primeira atitude que nós devemos ter
nesse desafio de valorizar uns aos outros. Em primeiro lugar, nós devemos nos amar. Então, abra sua Bíblia, João capítulo 13, versículo 34. Você foi chamado para amar a Deus, acima de todas as coisas, mas você também foi chamado para amar o irmão que convive junto com você. Nós somos desafiados por Deus a amarmos uns aos outros. João 13, 34, palavras de Jesus, ele diz o seguinte: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. A gente sabe que a marca de um discípulo de Jesus é o amor. Se você quer conhecer alguém que segue a Jesus, você precisa ver naquela pessoa a marca do amor. Só que esse mandamento de amar uns aos outros, amar ao próximo, não era algo novo para o povo daquela época, para os judeus, para aqueles que estavam vindo Jesus. Já na época de Moisés, lá em Levítico, Moisés já tinha deixado essa orientação. Quero ler aqui Levítico 19, 18. Olha só o que diz: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame a seu próximo como a si mesmo. Então, lá desde a época de Moisés, amar um ao outro, amar o meu próximo, já era algo conhecido. Essa orientação já tinha sido entregue. Então, por que Jesus fala, olha, um novo mandamento eu vos dou, vou dar a vocês algo novo, amem-se uns aos outros? Por que Jesus chama isso de algo novo, se não era algo novo para eles? O próprio texto responde isso, lá em João, o texto que nós lemos, porque Jesus não para no amem-se uns aos outros. Ele continua, ele acrescenta, ele coloca um adicional aí. Ele fala o seguinte, olha, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Irmãos, nessa convivência na igreja, nesse desafio de amar uns aos outros, nós precisamos fazer isso do ponto de vista de Jesus. Eu acho muito lindo que quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós buscamos orientação para a nossa vida, quando olhamos para Deus, não há espaço para, olha, o eu acho, ou eu penso assim. A Bíblia nos deixa claro como nós devemos agir, como nós devemos tratar uns aos outros. E aqui o padrão que nós devemos colocar em prática para amar uns aos outros, não é o nosso ponto de vista, mas é o padrão de Jesus. Ele fala o seguinte, olha, vocês devem se amar, mas como eu os amei. Então, quando a gente olha para esse modelo, o exemplo de amor, do amor que deve estar presente em nós, na nossa comunidade, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos, é o amor de Cristo. É como Ele nos amou. E é interessante quando a gente olha para a nossa sociedade, para o nosso mundo, existe uma visão defeituosa do que é amor. Muitos acham que amor é algo condicional. Olha, eu te amo se você fizer determinada coisa. Se você me tratar bem, eu vou te amar. E as pessoas começam a colocar condições para amar umas às outras. Ou uma outra visão defeituosa é quando as pessoas, além de colocar condições, elas amam baseadas apenas em sentimentos. Se eu sentir, eu vou te amar. Se eu não sinto, eu não vou te amar. E aí são amores guiados por aquilo que eu sinto, e não pelo que eu decido. Uma outra maneira, uma outra visão defeituosa do amor, é o amor temporário. É o amor que tem prazo de validade. Olha, eu vou te amar até o momento em que você não me ofender, porque a partir do momento que você me decepcionar, eu não te amo mais. Então as pessoas começam a desenvolver relacionamentos de amor, né, entre aspas, baseados em condições, em sentimentos e num prazo de validade. Até que aconteça tal coisa, eu vou te amar. A partir de determinado fato, se isso acontecer, eu não te amo mais. Mas quando nós olhamos para Deus, irmãos, nós vemos que Deus nos ama de maneira incondicional. Ele decidiu nos amar, Ele não escolheu nos amar baseado em sentimento, e Deus nos ama eternamente.
E é esse modelo que nós devemos assumir. É esse modelo que nós devemos adotar e colocar em prática nos nossos relacionamentos. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei há quanto tempo você está na igreja. Acredito que aqui tenham pessoas que estão há muito tempo, outros estão menos tempo, talvez alguns começaram faz pouquíssimo tempo, mas todos nós já vivemos boas experiências e experiências ruins dentro da igreja. Isso acontece. Você já se sentiu decepcionado com alguém? Você já foi ferido por alguém nessa vivência? E às vezes, diante desses fatos, alguns escolhem se isolar. Alguns acham melhor, olha, eu quero Jesus, mas eu não quero fazer parte do corpo dele. E às vezes, por determinadas situações, as pessoas vão se afastando, vão deixando a convivência e vão se isolando. E não é esse o plano de Deus para nós. Por isso que a gente precisa aprender, irmãos. É um desafio, mas Deus nos capacita para isso. Ele nos dá esse mandamento, olha, nós precisamos amar uns aos outros. Amar assim como Jesus nos amou. Ter essa marca, ter essa característica dentro dos nossos relacionamentos. Então, se nós quisermos aprender o que é realmente amor, você precisa olhar para Deus. Observe como é que Deus nos ama. Quantas coisas nós já fizemos, quantos erros nós já cometemos, e mesmo assim Deus continua nos amando. Quantas vezes nós falhamos em propósitos, pecamos, e Deus continua nos amando. Irmãos, assim também nós devemos amar uns aos outros. Eu quero deixar esse desafio para todos nós aqui. Que você possa buscar, na convivência com os seus irmãos, lá no pequeno grupo, em um ministério que você atua, aqui nos cultos, por onde você passar, que nos relacionamentos, na igreja, com os irmãos, você seja uma pessoa que tem essa marca do amor. Que você escolha, olha, eu vou amar o meu irmão e a minha irmã, assim como Cristo me amou. Eu não vou colocar condições, eu não vou ser guiado por um sentimento, eu vou decidir amar o meu irmão. Eu acho lindo quando a gente olha para a vida de Jesus, ele não apenas falou, mas ele viveu isso. Você já imaginou aquele momento quando Jesus estava lá lavando os pés dos discípulos? Ele lavou os pés, inclusive, de Judas, que tempos depois iria traí-lo. Não apenas Judas, mas todos o abandonaram. Mesmo assim, Jesus estava lá servindo por amor, sem condições. E assim também nós devemos fazer uns com os outros. Mas a palavra de Deus também nos ensina, então, em primeiro lugar, como nós devemos valorizar uns aos outros? É amando, é tendo essa marca do amor. Mas não apenas isso, a Bíblia também nos ensina que nós devemos aceitar uns aos outros. Eu quero ler com você Hebreus, abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Hebreus capítulo 10, versículo 24, vai nos ensinar outra marca, outra característica dentro dessa série uns aos outros, o que nós devemos colocar em prática quando pensamos na valorização que temos que ter para com os nossos irmãos. Hebreus 10, 24 diz o seguinte: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Esse texto aqui ele começa falando o seguinte: olha, nós devemos nos considerar uns aos outros. E o que é isso? Considerar é valorizar. Quando eu digo assim, olha, eu considero você, é que eu valorizo você, você é importante para mim. E é interessante quando a gente continua lendo, se você continuar lendo esse texto, você pode ver no versículo 25, que havia uma situação e há uma advertência que o autor de Hebreus faz. Ele diz o seguinte: olha, há pessoas que estão abandonando a congregação, ou abandonando a assembleia. O que é isso? Havia naquela época essa situação, as pessoas eram discípulas de Jesus, já tinham entregado sua vida ao Senhor, mas por algum motivo elas estavam abandonando, deixando de ir aos cultos, deixando de participar das reuniões e da vida da igreja. E quando nós observamos esse mandamento aqui, olha, considerem uns aos outros,
E a gente sabe que considerar é valorizar. Então, irmãos, quando nós temos condições, quando não há empecilhos maiores, né, dificuldades maiores, quando nós temos condições de participar da vida da igreja, de, por exemplo, participar dos cultos, e nós escolhemos não fazer isso, e nós evitamos isso, nós estamos deixando de cumprir um mandamento da palavra de Deus. Porque é na convivência que nós vamos colocar isso em prática, que Hebreus 10, 24 nos ensina. Que a gente tem que valorizar uns aos outros e nos incentivar ao amor e às boas obras. E como eu vou incentivar o meu irmão se eu não estiver junto com ele? Como eu vou inspirar, desafiar, ajudar você à prática das boas obras e à expressão do amor se eu não estiver junto? E é maravilhoso que quando nós nos unimos como igreja, nós potencializamos os nossos recursos e aquilo que podemos fazer uns pelos outros. Eu acredito que você tem algo a oferecer, você pode ajudar alguém. Mas quando nós nos unimos, e aí nós unimos recursos, capacidades, habilidades, influência, irmãos, nós podemos fazer muito mais, muito mais. Às vezes eu observo alguns PGMs, e eu fico assim, encantado quando surge uma necessidade, e aquele pequeno grupo ele se mobiliza, ele arrecada coisas, recursos, e um ajuda, aí um que conhece e tem uma influência, consegue abrir uma porta em determinado lugar, para resolver uma situação, e tudo isso acontece por quê? Porque nós estamos juntos, nós estamos juntos, e nós precisamos nos considerar e valorizar, para que Cristo possa fazer grandes coisas através das nossas vidas. Mas dentro dessa ideia de aceitar uns aos outros, tem esse mandamento de nos considerar, mas tem um outro muito importante, eu quero ler Romanos, capítulo 15, versículo 7. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, versículo 7. Aqui, palavras do apóstolo Paulo, ele dá uma orientação para a igreja ali em Roma, que também é uma orientação para nós hoje. Romanos 15, 7, diz o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Além de nos considerar, irmãos, que é valorizar, nós devemos também nos aceitar uns aos outros. E quando a gente observa o contexto daquela época, em que Paulo escreveu isso, havia uma dificuldade. Havia ali no contexto da igreja os judeus e os gentios. Os judeus, povo que recebeu a aliança, a promessa, tinha essa expectativa do Messias, e receberam o Messias, mas eles acreditavam que isso tudo era somente para eles. E aí quando o evangelho chegou até os gentios, e os gentios começaram a entrar na comunidade, na vida da igreja, houve esse conflito. E havia ali uma discriminação, uma resistência, uma dificuldade em aceitar essas pessoas. E aí Paulo então escreve isso: olha, aceitem-se uns aos outros. Mas aqui também eu quero destacar que a orientação não é apenas para aceitar, ou eu vou aceitar meu irmão da maneira como eu acho, mas aqui Paulo deixa muito claro o seguinte: olha, aceitem da mesma forma com que Cristo os aceitou, porque fazendo isso, vocês glorificam a Deus. Então, quando eu olho para a igreja, quando nós observamos o corpo de Cristo não pode ser espaço para discriminação. Não pode haver nenhum tipo de discriminação por questão de cor, de nacionalidade, de condição social. Nós todos, irmãos, somos iguais perante Deus. Eu gosto daquela frase que fala: ao pé da cruz, o chão é plano. Todos somos iguais, somos alvos do amor de Deus e devemos desenvolver relacionamentos de amor uns com os outros. E isso implica em que nós nos aceitemos uns aos outros da maneira como Cristo nos aceitou. É isso que nós devemos ter no nosso coração. Nós devemos estender a mão e acolher uns aos outros para a glória de Deus. Jesus, Ele nos deixou esse exemplo. E agora é a minha vez e é a sua vez.
É às vezes a gente colocar isso em prática e estender a mão uns para os outros. E não viver isso que os cristãos lá em Roma estavam vivendo. Essas dificuldades. Fico imaginando o culto lá, né? Às vezes ficava separado, os judeus ou os gentios ficavam, né, distantes. Já pensou? Aquela música, né? Ou naquele momento, ó, levanta, cumprimenta o seu irmão. Aí eu cumprimento só quem é, eu sou judeu, eu cumprimento só o judeu. Sou gentil, só o gentil. Não pode acontecer isso. A gente deve ter um ambiente de amor, de cuidado e de aceitação uns para com os outros, porque Cristo nos deixou esse exemplo. Mas além disso, irmãos, a gente aprende na palavra de Deus que nós valorizamos uns aos outros, quando nós nos amamos, nos aceitamos, mas também quando cuidamos uns dos outros. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. A palavra de Deus aqui nos ensina sobre esse cuidado que a gente tem que ter uns pelos outros. Esse texto diz o seguinte: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Igual cuidado uns pelos outros. A gente pensa nessa figura do corpo, e ela é muito interessante porque a forma como Deus formou o corpo humano nos ensina como deve ser a vida comunitária da igreja. Essa figura ela é muito interessante porque o corpo, ele precisa de unidade, ele precisa de interdependência, ele precisa de cuidado para que ele funcione bem, para que ele seja saudável. Então, todos nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo. Você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. E dentro desse corpo, nós somos iguais. Todos são importantes, todos têm o seu valor. Por isso você não pode deixar que no seu coração, talvez, entre essa mentira: olha, eu não tenho valor aqui, não tenho importância, porque você tem importância sim, diante de Deus. Para Ele, que é o cabeça, Cristo, você é importante, e você é importante para todos. Então, quando nós pensamos nisso, que todos são importantes, então, cada um depende do outro, cada parte depende do outro. E eu acho interessante isso, quando eu meditava nessa palavra, então, me veio a seguinte ideia: se todos são importantes, se todos dependem um dos outros, então, quando eu cuido do meu irmão, na verdade, eu estou cuidando também de mim. Quando você oferece cuidado, quando você oferece ajuda, você também está se ajudando, você também está se abençoando. Irmãos, isso é maravilhoso, porque você já pensou, se nós vivemos tudo isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, como será a vida da igreja? Aqui será o ambiente, eu falo não apenas aqui o templo, mas a convivência, em todos os lugares em que a igreja se reúne. Irmãos, isso será algo tremendo, maravilhoso, e vai glorificar a Deus. Isso vai atrair cada vez mais pessoas, porque o mundo aí fora é marcado pelo egoísmo, pela falta de amor, pela traição, pela violência, pelo ódio. E todas essas marcas aqui, elas são capazes e possíveis, porque Deus está presente no nosso meio, e porque Cristo é o cabeça da igreja. Então nós devemos buscar essa capacitação em Deus, para cuidar uns dos outros. E eu quero desafiar você a ser um promotor dessa unidade. Que você não seja um promotor dentro da igreja da discórdia, da divisão, porque isso não faz parte do corpo de Cristo. Porque um corpo dividido, ele não funcionará. Ele morre. Ele não cumpre o seu propósito. Deus nos chama para viver uma vida de unidade. Podemos ter, às vezes, divergências de pensamento, de gostos. Isso é comum, isso acontece. Mas o nosso alvo é Cristo. O cabeça é Jesus. O amor que nós recebemos é dele. E ele direciona a vida da igreja. E por ele nós podemos e devemos viver em unidade e não em divisão. Por isso eu quero desafiar você a ter visão para as necessidades à sua volta. Sabe, quando você enxergar
situações em que você pode abençoar, oferecer a sua mão e cuidar do irmão que está precisando, daquela irmã que está vivendo uma situação difícil, que você seja um instrumento de Deus, para que o Senhor cuide daquela pessoa através de você. Quem sabe você pode oferecer recursos, quem sabe você pode oferecer uma palavra, um abraço. Irmãos, eu já ouvi testemunho de pessoas que aqui nesta igreja, dentro deste culto, foram abençoadas por um abraço. Algo que às vezes para você não tem muita importância, mas para aquela pessoa foi um abraço de Deus. Foi um abraço de Deus. Eu já ouvi testemunho de pessoas que entraram neste culto pensando em tirar a própria vida. Sabe o que é? A pessoa entrou aqui e ela tinha na agenda dela: eu vou para o culto, vou cultuar a Deus. Depois que eu sair do culto, eu vou cometer suicídio. Basicamente era essa a agenda da pessoa naquele dia. E ela entra aqui e ela recebe uma oração. E aí ela muda a agenda dela. Porque ela viu que a vida dela tinha valor. Porque ela era amada por Deus. E ela viu que ela não precisava tirar a própria vida, mas sabe o que ela tinha que fazer? Era dar a vida dela para Jesus. E você foi usado por isso. Porque é nesse ambiente aqui que vidas são transformadas. É nesse ambiente que vidas são tocadas pelo amor de Deus, pelo abraço de Deus, através daquilo que você faz. Irmãos, isso é maravilhoso e nós devemos colocar isso em prática, porque há muitas pessoas. Eu fico pensando, eu fico maravilhado com esse testemunho, mas fico entristecido porque talvez outras pessoas também precisavam passar por essa experiência e não passaram. E quem sabe tiraram a sua vida ou tomaram outras decisões que prejudicaram as suas vidas. Por isso, irmãos, nós temos esse chamado de Deus, esse mandamento para valorizar uns aos outros, porque através dessa valorização nós impactamos vidas, nós transformamos destinos, nós restauramos famílias, nós abençoamos pessoas, nós transformamos e influenciamos gerações, porque o amor de Deus é maravilhoso. Por isso eu quero convidar você a orar neste momento. E se você tem o desejo de ser um instrumento do Senhor para valorizar o seu próximo, se você deseja ser capacitado por Deus para amar uns aos outros, para aceitar, para ser um instrumento de cuidado, eu quero convidar você a se colocar em pé. E nós vamos orar neste momento, pedindo que o Espírito Santo nos capacite, para que Ele encha as nossas vidas, e para que nós sejamos marcados, e que esse amor de Deus seja uma marca na minha e na sua vida, na vida da igreja, e que isso atraia muitas pessoas, que estão aí sedentas de receber esse amor de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor opere essa obra em nossas vidas. Pai, nós agradecemos, Deus, pela palavra. Nós agradecemos, Deus, porque através dela o Senhor nos ensina, o Senhor nos direciona, o Senhor nos capacita. E Deus, nós estamos aqui refletindo, aprendendo sobre os mandamentos que valorizam uns aos outros. E o exemplo maior que temos é o Senhor. O Senhor escolheu e decidiu nos amar. O Senhor não colocou condições para isso. O Senhor, Deus, não colocou um prazo de validade no seu amor por nós. O Senhor nos ama eternamente. E Pai, eu oro pedindo que o Espírito Santo nos capacite a amarmos uns aos outros. Deus, por isso, se houver, Deus, necessidade de perdão, se há pessoas que aqui nesta manhã têm no seu coração, Deus, alguma ofensa, mágoas, Deus, tristezas, referentes, Deus, a alguma situação que aconteceu dentro da igreja, eu oro pedindo, Deus, que essas pessoas liberem perdão, que haja espaço, Deus, para perdoar, ó Deus, assim como o Senhor perdoou as nossas ofensas, ó Deus.
traz transformação de vidas, de corações nessa manhã. Deus, que decidamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, que decidamos, ó Deus, aceitar uns aos outros, assim como o Senhor nos aceitou, para que, ó Deus, valorizemos o estar juntos. Ó Pai, é um privilégio estar aqui no culto, é um privilégio, Deus, muitas vezes estar na casa dos irmãos, em uma reunião de um pequeno grupo, Deus, em uma outra situação. É um privilégio, Deus, no momento da dor, estarmos juntos, seja num hospital, seja, Deus, em alguma outra dificuldade. Pai, mas tudo isso são oportunidades para nós demonstrarmos que o outro importa, que o outro é importante, porque o Senhor morreu por todos nós. Pai, que sejamos uma comunidade marcada pela aceitação uns dos outros, que não haja espaço entre nós, Deus, para divisões, para dissensões, mas que tenhamos, Deus, um igual cuidado uns dos outros, fazemos parte do mesmo corpo, e o corpo precisa de cuidado para ser saudável e para exercer todo o seu potencial, e que sejamos assim, Deus, um corpo saudável, que cuida uns dos outros, cientes de que quando eu cuido do meu irmão, eu também estou cuidando da minha vida, porque se ele vai bem, eu também vou bem. Se a igreja está forte, eu também recebo essa força. Ó Deus amado, nos faz uma comunidade, uma igreja marcada pela valorização, que coloquemos em prática, Deus, no dia a dia, esses mandamentos que demonstram que nós valorizamos, não apenas o Senhor, mas valorizamos aquele que caminha conosco, Deus, aquele que é meu irmão e minha irmã. É o que eu peço neste momento, em nome de Jesus, amém e amém.